Existe um tipo de solidão que não nasce da ausência de pessoas ao redor, mas do excesso de distância entre você e o resto do mundo. Uma solidão silenciosa e inevitável, que surge quando ninguém mais consegue caminhar ao seu lado. Em Jujutsu Kaisen, essa solidão tem nome: Satoru Gojo. No vídeo passado, falamos de Yuta Okotsu, um feiticeiro Jujutsu que, mesmo sendo extremamente forte, utilizava sua força como uma forma de não ficar sozinho. Hoje, porém, falaremos de alguém diferente. Falaremos de Gojo. Gojo não é apenas o feiticeiro mais forte de sua era. Ele é um símbolo, um pilar, uma anomalia que rompe o equilíbrio natural do mundo Jujutsu. E é justamente essa condição excepcional que o condena a uma existência marcada pelo isolamento. Este vídeo não é apenas sobre poder, é sobre como ser o mais forte pode significar, acima de tudo, estar sozinho. Desde o seu nascimento, Satoru Gojo desestabilizou o mundo Jujutsu. Portador simultâneo dos 6 olhos e da técnica do ilimitado, ele não se tornou apenas especial, tornou-se inevitável. O mundo precisou se reorganizar ao redor de sua existência. Maldições ficaram mais fortes para compensar sua presença. Clãs passaram a temê-lo. O alto escalão decidiu vigiá-lo. Antes mesmo de compreender quem era, Gojo não era visto como uma criança, mas como um evento histórico. Filosoficamente, isso levanta uma questão cruel. É possível construir uma identidade própria quando o mundo já decidiu o papel que você deve cumprir? Gojo nasceu humano, mas cresceu sendo tratado como uma arma. Durante a juventude, Gojo aparentava despreocupação, arrogância e vaidade. Mas essa postura não era apenas orgulho, era proteção. A força cria uma ilusão perigosa, a de que você nunca precisará de ninguém. Ao lado de Suguru Geto, Gojo encontrou algo raro, alguém capaz de enxergá-lo além do título de o mais forte. Eles não eram apenas amigos, eram iguais, ou ao menos acreditavam ser. Nesse período, Gojo não era um deus, era apenas um jovem feiticeiro caminhando ao lado de um amigo. Em uma missão designada por Masamichi Yaga, Gojo e Geto receberam a responsabilidade de proteger a hospedeira do plasma estrelar, destinada a se fundir ao mestre Tenjin. A missão de escoltar Riku Amanai marca o ponto de ruptura, a falha, a morte, a impotência. Mesmo sendo o mais forte, Gojo não foi suficiente. Riku era alvo de usuários de maldições e grupos religiosos, mas a maior ameaça veio de Toji Fujikuro, um assassino de feiticeiros. Toji invadiu a escola Jujutsu no momento em que a missão parecia segura e apunhalou Gojo pelas costas. Enquanto Gojo ficou para trás para enfrentá-lo, Geto seguiu com Riku em direção à barreira de Tenjin. Foi nesse confronto que Satoru percebeu que sua força ainda não bastava. Toji derrotou Gojo, matou Riku Amanai e deixou Gojo e Geto à beira da morte. Esse evento ensina uma das lições mais cruéis da filosofia existencial. Poder não é sinônimo de controle. A realidade sempre encontra uma forma de escapar das nossas certezas. Ao despertar completamente seus poderes, Gojo finalmente alcança o que muitos chamariam de divindade. Paradoxalmente, é nesse momento que ele começa a se afastar e ficar solitário. Enquanto Gojo ascende, Geto afunda. Geto não sucumbe por fraqueza, mas por lucidez excessiva. Ao presenciar repetidamente a crueldade humana, ele chega a uma conclusão extrema. Se as maldições nascem dos humanos sem energia amaldiçoada, então exterminar esses humanos seria salvar o mundo. Gojo poderia detê-lo, mas não conseguiu compreendê-lo. É nesse momento que Geto lança a pergunta que ecoaria para sempre. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Ou você é o Satoru Gojo porque é o mais forte? Quer dizer o que com isso? Se por um acaso eu me tornasse você, os meus ideais tolos se tornariam possibilidades sensatas? A partir daí, Geto trilha um caminho sem retorno. Ele cria uma seita, acreditando na purificação da humanidade por meio da eliminação dos não-feiticeiros. Ao tentar capturar a rainha das maldições, Geto é derrotado por Yuta Okotsu. Em seus momentos finais, Gojo permanece ao seu lado e revela suas últimas palavras. Você era meu melhor amigo, meu único. Mesmo sendo o mais forte, Gojo falha em salvar quem realmente ama.
Com a morte de Geto, ele perde seu último espelho, a última pessoa que o via como igual. A partir desse momento, Satoru Gojo permanece sozinho no topo. Para o mundo Jujutsu, Gojo não é um homem, ele é uma arma estratégica, um fator de desequilíbrio, uma possível catástrofe. Ele não é ouvido, é contido, não é entendido, é temido. A filosofia política ensina que tudo aquilo que não pode ser controlado passa a ser visto como ameaça, e Gojo é, por definição, incontrolável. Por isso, o sistema não tenta entendê-lo, tenta usá-lo. Ao se tornar professor, Gojo faz algo revolucionário. Rejeita o papel que o mundo lhe impôs. Em vez de governar pela força, ele escolhe formar pessoas capazes de caminhar sem ele. Yuji, Megumi, Nobara e Yuta. Eles não são armas, são apostas. Gojo compreende que o verdadeiro problema do mundo Jujutsu não são apenas as maldições, mas a estrutura que perpetua o sofrimento. Sua filosofia é simples, porém poderosa. A mudança real nasce no ensino às novas gerações. Ele não quer ser um pilar eterno, ele quer se tornar desnecessário. Satoru Gojo representa uma verdade amarga. Quanto mais alto você sobe, menos vozes consegue ouvir. Ele sorri, brinca e provoca, mas por trás disso existe alguém que carrega o peso de ser o mais forte nos ombros. Gojo não é solitário porque é arrogante, ele é solitário porque é forte demais. Sem verdadeiros iguais para compreendê-lo ou desafiá-lo, seu isolamento se aprofunda. Em sua luta final contra Ryomen Sukuna, Gojo compreende uma verdade cruel. Aqueles que são os mais fortes sempre enfrentam a morte sozinhos. Laços, conexões e afetos não anulam o fardo da força absoluta. Gojo morre sozinho e ainda assim aceita esse destino para que seus alunos não precisem carregar o mesmo peso. Seu ideal sempre foi criar um mundo onde ele não fosse necessário. Essa história nos confronta com uma pergunta desconfortável. O que acontece quando alguém se torna forte demais para ser amado? A solidão de Gojo não nasce da ausência de pessoas, mas da impossibilidade de ser alcançado. Ele vive cercado por alunos, aliados e instituições, mas ninguém realmente compartilha seu ponto de vista. Sua força cria uma distância invisível. Não há diálogo verdadeiro quando um dos lados jamais corre o mesmo risco. Gojo entende o mundo de uma forma que poucos podem compreender. Para ele, batalhas não são desafios, são obrigações. Decisões não são escolhas, são responsabilidades inevitáveis. Essa diferença o isola emocionalmente, pois ninguém pode dividir o peso de ser aquele que sempre precisa vencer. Enquanto outros lutam por sobrevivência, Gojo luta por significado. Ele carrega a consciência de que, se falhar, o mundo entra em colapso. Essa certeza o impede de descansar, de se apoiar e de ser frágil. A solidão do mais forte é não poder cair, não poder hesitar e não poder pedir ajuda. Mesmo seus sorrisos e provocações funcionam como uma máscara. São uma forma de manter os outros à distância e, ao mesmo tempo, proteger a si mesmo do vazio que existe no topo. Gojo não é solitário porque escolheu ser. Ele é solitário porque ninguém mais pode ocupar o mesmo lugar que ele. A história do Gojo não é apenas sobre poder. É sobre perda, responsabilidade e a solidão que nasce quando ninguém mais consegue te alcançar. Talvez, no fundo, Gojo nunca tenha desejado ser o mais forte. Ele apenas não queria estar sozinho no topo. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal. Aqui, usamos o anime como espelho para refletir sobre nós mesmos. Até mais!